Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record. Agora a gente vai falar do Criciúma. Tá fazendo as contas aí para buscar esse acesso. O Tigre tem amanhã pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto. Última partida da equipe carvoeira em casa na Série B. É no Heriberto Wilson lotado. Vamos dar uma olhada. Calculadora na mão porque chegou a hora das contas. A corrida por um espaço no G4 segue eletrizante. 6 equipes brigam por 3 vagas. A situação mais tranquila até aqui é a do Coritiba, que já mira um salto mais alto, conquistar o título da competição. Precisa apenas de mais uma vitória. A classificação segue com o Atlético Paranaense em segundo e Remo em terceiro, ambos com 59 pontos. A Chapecoense, com 58, fecha a zona de classificação. O Criciúma também tem os mesmos 58 pontos da Chape, porém com uma vitória a menos ocupa a 5ª posição. Já o Goiás, 6º colocado, perde no saldo de gols para o Tigre. O 7º é o Novo Horizontino, que soma 57 pontos e fecha a lista das equipes que matematicamente seguem na briga para retornar à Série A. Cara, o campeonato Série B é muito louca, né? Não dá para prever nada, né? O que eu passava para eles, assim, o que a gente conversou antes dessa rodada. Nos 2 próximos jogos, eu acho muito difícil uma equipe fazer 6 pontos. As equipes que tiveram na nossa frente, fizeram 6 pontos, subiram. Com o fechamento da 36ª rodada, o Tigre viu suas chances aumentarem, muito pela vitória em casa contra o Atlético Goianiense e a derrota da Chapecoense para o América Mineiro na Arena Condá. Nós temos mais um jogo em casa, como eu disse aqui, a gente precisa de 2 vitórias em casa para a gente ir, de repente, né, dentro do G4 para a última rodada, só depender das nossas forças. Não dependendo das nossas forças na última rodada é muito perigoso nesse momento. Então, a gente pisar no chão, trabalhar, um jogo difícil contra o Botafogo e a gente conseguir isso. Renato, a matemática para o Criciúma é vencer e secar, né? Mas como faz para não ficar pensando nos outros jogos, na rodada, é conseguir a vitória? Porque a gente também... Eu lembro que eu participei do programa aqui, não, que o Criciúma tem jogo que dá para vencer e tal, aí foi lá e tropeça. Faltam 2 rodadas, os 6 pontos provavelmente vai subir, né? Tem que fazer a sua parte. Bom, esse é o ponto. É claro que se tiver um tropeço, no caso específico para o Criciúma, ou da Chapecoense, ou do Atlético Paranaense, o Coritiba eu não conto, com 64 pontos, só precisa de mais um para sacramentar matematicamente. Mas tem 3 times à frente dele. Um deles, mas e se nenhum dos 3 tropeçar? Paciência, é do jogo. Agora, o que não pode é o adversário tropeçar e você não fazer sua parte. E o Eduardo tem falado muito nisso. O pessoal perguntou, passou essa semana toda aqui nessa celeuma do Avaí, que vai entregar, não vai entregar, é sub-20, não é sub-20. Até as odds das casas de apostas foram de 8 para 1,39, depois voltaram para 4, informação daqui, informação dali. O Eduardo disse o seguinte, eu não falo sobre o adversário e tudo mais, eu preciso ganhar o jogo domingo. E esse tem que ser o foco do Avaí. Se tiver um tropeço hoje, né, seja do Remo ou da Chapecoense que entra em campo, ótimo. Mas nada vai ser importante para o Criciúma se ele não fizer a parte dele. Não adianta o Remo perder para o Avaí e o Criciúma perder para o Botafogo. Então, faz a sua parte. Claro que o cenário ideal é você entrar na última rodada entre os 4 primeiros. Você depende só de si, mas precisa vencer o jogo de domingo, independentemente do que vai acontecer em Araraquara, independentemente do que vai acontecer com o próprio Coritiba, né? Porque não está matematicamente confirmado. Se a Universidade Federal de Minas Gerais, Cacá, dá 99,2% de chance de acesso em quem chegar a 64 pontos, o Criciúma tem que chegar aos seus 64 pontos. E depois olhar para a tabela de classificação. Mas você não vai de 58 para 64. Você vai de 58 para 61. Depois você vai a 64. Então, um jogo de cada vez. A decisão, como foi contra o Atlético Goianiense, a próxima é amanhã. Como para a Chapecoense, a primeira é hoje. Da mesma maneira para o Remo. Então, quem souber jogar melhor a sua decisão, vai estar na Série A o ano que vem. A gente tem o palpitômetro, né? Os nossos comentaristas analisando esse confronto do Criciúma em casa, no Heriberto Wilson. Vale muito. E olha, todo mundo confiante que o Criciúma vence, hein?
O Emerson, goleada, 4-1, eu acho que dá 2-0. Renato, 1-0, mesmo palpite do Cláudio. Badá, 2-0 e a Drica, 2-1. Cláudio, tá aí, ó. Criciúma, favorito amanhã. Favorito, né? Joga em casa, estádio completamente lotado, os ingressos todos já vendidos, né? E eu coloquei 1-0 porque o Botafogo luta, né, desesperadamente para manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. E com certeza por isso vai ser um jogo muito forte, mas o Criciúma tem toda a condição de vencer e precisa, né? Aí o jogo seguinte é contra o Cuiabá, esse sim já dizendo que vai utilizar mais a base nesses 2 últimos jogos restantes, né? E aí o Criciúma pode encaminhar o seu acesso no outro final de semana, viu, Kaká? Então, por isso coloquei 1-0, porque vai ser um jogo bem parelho em razão do adversário estar querendo e muito, joga a vida ainda. Badá, quero te ouvir também sobre o Tigre. Não, acho que o Criciúma ganha. Teve alguns tropeços aí, inclusive o Chapecoense, perdendo para o América Mineiro, que também era um time que estava lá brigando para escapar do rebaixamento. E isso aí deve ter servido de alerta para o Criciúma, por exemplo, e para outros times que vão enfrentar equipes desesperadas, como é o caso do Botafogo. Botafogo no desespero, Botafogo de São Paulo, para tentar ainda escapar do rebaixamento. Então isso aí vai servir de alerta para o Criciúma. Então é tipo de jogo que tu tem que fazer um gol no começo. Faz um gol no começo, desestabiliza o adversário, aí levanta o torcedor e aí tu encaminha a vitória. O que não dá é para ir jogo se arrastando e não sai o gol e perde a oportunidade. E aí começa a bater a impaciência no torcedor, se transfere para dentro de campo e a coisa não funciona e às vezes o resultado não vem. Foi o que aconteceu com o Chapecoense e América. Então, mas o Criciúma tem muito mais time, vem embalado pela última vitória em casa. Então, 2-0, acho que sem muitos sustos, a vitória do Criciúma e vai ficar aí forte na briga para o acesso à Série A. Jogando em casa tem que vencer, esse é o Criciúma, então a gente acreditando nesse favoritismo que o Criciúma diante da torcida vai conseguir o resultado. Quem joga fácil, fora, mas é um jogo acessível, é uma vitória até provável, até porque o Volta Redonda está rebaixado, é a Chapecoense, né? E a gente vai direto até o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio, com o repórter Rangel Agnolin. Daqui a pouco a Chape entra em campo por essa penúltima rodada da Série B. Meu amigo Rangel, fala aí, o Verdão está definido, o que você tem de informação da Chape? Tudo bem, Kaká? Muito boa tarde para você, boa tarde para toda a galera que acompanha aqui o Clube da Bola, uma ótima tarde para toda Santa Catarina. Estamos aqui no estádio Raulino de Oliveira, onde a Chapecoense tem esse compromisso importante que você comentou. Daqui a pouquinho, 4h30, a bola rola por aqui. Chapecoense está muito bem encaminhada para esse jogo. O Verdão que teve um tropeço na última rodada contra o América Mineiro e tem que vencer as 2 últimas partidas para não depender de ninguém e subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, aqui mesmo, na cidade de Volta Redonda, a Chapecoense fez o último trabalho antes da partida que acontece logo mais e o Gilmar Dalpozo teve um problema. O zagueiro Bruno Leonardo não participou do treinamento. Com isso, ele mudou bastante o esquema tático, 4 jogadores na linha defensiva, mudou o Jorge Jimenez pelo Pedro Martins, colocou o Rubens no setor ofensivo, mas logo mais o Chapecoense deve ser confirmada com 3 zagueiros para a partida. Rafael Santos, o goleiro, Everton na ala direita, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e o Vitor Caetano e o Walter Clar na ala esquerda, Jimenez, Carvalheira, Márcio Júnior, Marcinho e Perotti. Aí está o desenho do time da Chapecoense. Um grande susto sem o Bruno Leonardo, mas a Chapecoense deve ser confirmada com essa escalação que está na tela aqui da NDTV, Kaká. Obrigadão, Rangel. E o clima aí, o que você tem de bastidores? A Chape está confiante que vence hoje? Tá confiante sim, Kaká. A Chapecoense tem uma certa ansiedade e esse é o grande trabalho do Departamento de Futebol neste momento. No entendimento da Chapecoense, a Chape sentiu um pouco o jogo do América Mineiro e isso refletiu dentro de campo. A primeira finalização da Chapecoense foi com praticamente 30 minutos do primeiro tempo. E agora a Chapecoense buscou trabalhar, tirar um pouco do peso para esse confronto que acontece aqui em Volta Redonda. Tem ônibus vindo do oeste de Santa Catarina, o pessoal deve
deve chegar por aqui por volta de 13h15 da tarde, e o público aqui para o jogo deve ser muito baixo, capacidade de 18 mil pessoas, porém se der 800, 900 pessoas é o máximo que teremos. O Volta Redonda, que já está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, dispensou vários jogadores e deve vir com um misto de atletas que não foram tão utilizados assim pelo Rogério Corrêa, que inclusive também já saiu do comando técnico, com alguns jogadores das categorias de base. E a viagem, Rangel, foi tudo tranquilo? Quanto tempo dá Chapecó a Volta Redonda no Rio? Nós viemos em um voo terrestre, né, Kaká? Então a gente saiu por volta de 10 horas da noite da quinta-feira, chegamos ontem para fazer um trabalho já para a NDFM de Chapecó, chegamos por volta de 1h da tarde. Então é uma viagem um pouco desgastante e tal, mas a gente veio numa velocidade tranquila, viemos calmos. A Chapecoense fez, por exemplo, um deslocamento que durou das 5 horas da tarde até as 2 horas da manhã do outro dia. Saiu de Chapecó, foi até São Paulo, de São Paulo foi para o Rio de Janeiro, pegou um ônibus cerca de 2 horas e meia até Volta Redonda, onde a Chapecoense está concentrada neste momento. Muito obrigado, repórter Rangel Agnolin, com as informações da Chape, direto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom trabalho e bom retorno também aí para o Rangel e toda a equipe da NDFM. Ô Badais, a logística da Chapecoense e também esse jogo aí para buscar essa reação, porque a derrota para o América Mineiro machucou, né? Frustrou e não estava nos planos, né? Foi uma decepção. Maior público do ano aqui em Chapecó e no futebol catarinense, Kaká e amigos. Na derrota para o América Mineiro. 19.313 torcedores. Mas o time não fez a sua parte, sentiu muito a ausência do Giovanni Augusto, faz muita falta, é o maestro do time, um time correndo muito e pensando pouco, né? Então foi uma decepção. Uma decepção era o jogo da tranquilidade para a Chapecoense. Para quem sabe hoje, nesse cenário que a gente está vendo aí, conquistar o acesso antecipado. Mas aí perdeu para o América, agora tem que ganhar do Volta Redonda para chegar vivo na última rodada. Mas não vai encontrar um cenário melhor do que esse aí. Pode mandar mala branca, pode mandar a vaca voando, pode mandar o que quiser. É impossível que a Chapecoense não vai ganhar esse jogo. Estádio vazio, estádio deserto, o time deles rebaixado, sem treinador, técnico sub-20, alguns jogadores do sub-20, então não se imagina outro resultado que não seja vitória da Chapecoense. Essa é a responsabilidade do Gilmar Dalpozo e dos jogadores. Eu comentei ontem aqui no Balanço Geral e repito agora. Se fosse contra o Criciúma fora de casa, contra o Atlético Paranaense fora de casa, contra o Curitiba fora de casa, contra o Remo, era preocupante. Agora, contra o Volta Redonda, com todo respeito, time rebaixado, desarticulado. É só ter um pouco de juízo que a Chapecoense ganha o jogo e aí aguenta coração. Vai precisar vencer também a última partida contra o Atlético Goianense aqui em Chapecó. Mas é o que todo mundo falou aí, não adianta pensar no último jogo, tem que pensar no de hoje. E a missão da Chapecoense, obrigação da Chapecoense é ganhar do Volta Redonda. Eu quero ouvir Renato Semensati. Se eu tivesse que apostar em um dos times com 64 que conquistou acesso, é a Chapecoense, porque a Chapecoense ela pode empatar com qualquer um com 64 pontos, que pelo número de vitórias ela sobe. Eu concordo com o Badá, o melhor cenário desta rodada, embora seja fora de casa, é a da Chapecoense. Pô, você pega um time com técnico interino, o executivo de futebol já deu entrevista falando para 2026, o perfil de quem vai buscar, que agora vai jogar garotada, então é um time desmobilizado. Ah, mas vai ter incentivo. Cara, se você joga até o nível 5, o seu máximo é esse tecnicamente, você pode receber o incentivo que você quiser, que você não vai produzir mais daquilo que tu sabe produzir. E você quer incentivo maior do que você alcançar a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro? Então, para a Chapecoense é o seguinte, olha para o Volta Redonda e diz o seguinte, o teu campeonato já acabou. Esse jogo, para mim, é muito mais importante do que para você. Pode ter certeza, o resultado a gente não sabe dizer, mas a tendência é o Criciúma encontrar muito mais dificuldade contra um Botafogo que está jogando a vida dele na Série B do que o Volta Redonda com estádio vazio, com 600, 700 pessoas, por mais que haja incentivo, haja promessa, está na mão da Chapecoense, está na mão. A Chapecoense está no cenário de tabela espetacular. Perdeu para o América? Perdeu. Mas se tivesse empatado no último minuto não mudava nada, que continuaria na matemática dos 64. E para isso precisaria de 2 vitórias.
para alcançar essa pontuação. Aí faria 65, mas a Chapecoense não precisa de 65 para subir, ela precisa só de 64. Então é ganhar os 2 jogos. Ganha o jogo hoje, obrigação de ganhar, não ganha se não quiser. Concordo com o Batá, a responsabilidade dos jogadores, do Gilmar, que tá pegando um time desmobilizado e tá batendo na porta para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então motivação maior que essa, sem contar, né, meus caros, que prêmio de acesso é prêmio gordinho, bem substancial. Cláudio, eu quero te ouvir também. Chapecoense tem tudo para conquistar esse acesso e, enfim, não pode se apegar mais ao tropeço. Vira a página e ganha o jogo contra o Volta Redonda hoje, né? Sem dúvida. A ciência ainda não trouxe uma injeção que dê qualidade para elenco que não tem qualidade. Ainda mais com jogadores que já saíram, o próprio treinador já foi demitido, né? E estão pensando, como disse o Renato ali, 2026. Então, se não tem uma injeção para dar qualidade técnica ali ao elenco, a equipe da Chapecoense ela tem a obrigação de vencer e torcer para o Goiás sair ainda com chance na última rodada de acesso, que daí o Atlético Goianiense pode não querer ajudar o seu rival no jogo na Arena Condá. Eu queria voltar a falar com o Badá sobre até o desfalque abaixo da Chapecoense, Giovanni Augusto, João Paulo, Neto Pessoa. Badá, de que forma até o time que o Rangel trouxe aí pra gente pode influenciar para hoje? Quem faz falta é o Giovanni Augusto. O João Paulo também é bom zagueiro, ele forma um bom trio de zagueiros e também não vai ter o Bruno Leonardo, né? Então vai ter que mudar o esquema para o 4-4-2, mas de repente foi isso que poderia ter sido feito no jogo anterior aqui contra o América Mineiro, quem sabe já no intervalo. Aí o Gilmar Dalpozo fez algumas escolhas que não deram certas. Mas quem faz falta é o Giovanni Augusto. Ele cadencia o jogo, ele pisa na bola, ele dá um passe de qualidade. Porque, como falei antes, contra o América o time correu muito, não pensou, errou passe, errou conclusão. Aí e não adianta, o cara tem que crescer em jogos grandes. O Gustavo tá louco, cara. Gustavo, ídolo do Criciúma, colocou o jogo no bolso. Que fez umas baita de umas defesas, matou tempo, fez cera, só que nem isso dá para reclamar, porque o árbitro deu 17 minutos de desconto. Então foram 107 minutos que a Chapecoense não teve lucidez e capacidade para fazer um gol e numa escapada aí, ó. Centroavante precisa de uma bola. O William Bigode teve essa bola aí, fez 1-0. Primeiro tempo, Neto Pessoa, ídolo do Renato Sebensati, teve a bola do jogo no pé dele, no pé esquerdo dele. Faz o gol, meu filho. Faz o gol, eram acho que 15 minutos do primeiro tempo. Muda completamente o jogo. Aí, de perna esquerda, ele chutou para fora, cara a cara com o goleiro. E aí o jogo começou a complicar. Aí foi bola na trave, bola no travessão, defesa do Gustavo e o gol não saiu. E a derrota veio. Mas se o Neto Pessoa faz aquele gol, muda completamente o jogo, porque daí o América não ia poder fazer cera, não ia poder jogar tão fechado, jogou com 3 zagueiros, e aí méritos é do Alberto Valentim e do time do América. A gente não pode reclamar de retranca, de fazer cera, de matar tempo, porque a Chapecoense já ganhou o jogo assim também. Então faltou qualidade, faltou lucidez, faltou caprichar o time da Chapecoense e a derrota foi um castigo merecido. Renato tá rindo. Vamos ver o palpitômetro? Bateu no teto, já fez os 5 gols, não adianta, não espere mais do que isso, não. Ele vai fazer o gol do acesso. Ele vai fazer o gol do acesso aqui, vai levantar a placa. É pra ti, Renato. Ó, e a gente tá confiante, hein? Pelo palpitômetro, o Emerson 3-1, eu tô botando 2-0, o Renato 1-0. Gol dele, será? Gol do Neto Pessoa, 2 do Neto Pessoa. 2-0 o Cláudio, o Badá 1-0 e a Drica 2-0. Chapecoense com moral aí, a gente tá em expectativa, claro, todo esse cenário que a gente já falou do Volta Redonda, já matematicamente rebaixado, já em final de temporada, enfim, estádio praticamente vazio. Então a Chape tem que conseguir essa vitória hoje para continuar sonhando e brigando por isso, só dependendo das próprias forças na última rodada. E ainda falando de Série B, a gente vai direto para a ressacada. Tem jogo hoje, repórter Jorge Júnior. Daqui a pouco o Avaí recebe o Remo. Estamos todos na torcida pelo Leão da Ilha para ajudar o futebol catarinense na busca pelo acesso. Jorge, até vim de azul aí para dar moral pro Avaí. Semana foi bem conturbada pro Leão da Ilha, né? Mas tem jogo hoje, tem que jogar sério. Para ajudar os co-irmãos, Jorge Júnior. Boa tarde, bem-vindo ao Clube da Bola. O que a gente tem de informação do Avaí? Alô, Cacá, muito boa tarde para você, para todo mundo ligado no Clube da Bola, aqui direto da ressacada.
nesse pré-jogo de Avaí e Remo pela 37ª rodada. Um jogo que já não vale mais nada para o Avaí, digamos assim, até porque o Avaí não tem mais nenhum risco de cair e também de subir, mas vale muito para o futebol catarinense. Isso porque o Avaí pode estar colaborando com a campanha tanto da Chapecoense quanto do Criciúma, desde que evite o Remo de vencer essa partida aqui na Ressacada. O Avaí não é favorito, passou uma semana muito turbulenta aqui no sul da ilha, com 2 dias sem treinar por conta dos atrasos salariais, muita pressão dos jogadores para cima da diretoria, e esse também é o último jogo do ano aqui na Ressacada em 2025 e o último da gestão Júlio Herth no comando do clube aqui na Ressacada, já que a partir do ano que vem o Bernardo Pesce assume a presidência do clube. O Avaí tem uma mudança obrigatória na partida, que é o goleiro Otávio, que será titular, já que o César foi expulso no último jogo. E tem outros jogadores que estão pendurados e a gente pode até imaginar que eles possam até forçar um cartão amarelo aí para não fazer o último jogo, que é fora de casa contra o Botafogo, na semana que vem. O resultado que interessa hoje para a Chapecoense e para a Criciúma é o Avaí não deixar o Remo vencer e é o Avaí até vencer o time do Remo para subir um pouquinho na tabela, e aí vai depender do Criciúma fazer o seu trabalho em casa contra o Botafogo e a Chapecoense fazer o seu resultado fora de casa contra o Volta Redonda também hoje. O Avaí está nesse momento de instabilidade por conta da questão salarial. Os jogadores ainda têm a promessa de receber até o fim da temporada todos os seus direitos. São 6 meses de direito de imagem, 2 salários de CLT, além da premiação de jogos, de vitórias recentes na Série B e também o título do Campeonato Catarinense, que não teve a sua premiação paga aos atletas. É um jogo que vale muito para todos. O torcedor do Avaí, em pouquíssimo número aqui no redor da Ressacada, uma movimentação até fraca. Já a torcida do Remo, a gente acompanhou agora há pouco, muita gente já no entorno da Ressacada. O portão vai abrir daqui a pouquinho, às 2h30, e a gente vai ver todo o setor visitante cedido ao torcedor do Remo, cerca de 2.500 ingressos vendidos para a torcida remista, que está naquela expectativa. Desde 1994, o time do Pará não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou acompanhar tudo, e você vai conferir também no portal ND+, segunda-feira no SC no ar, também no Balanço Geral, e semana que vem a gente vai repercutir também aqui no Clube da Bola. Eu fico por aqui, um abraço a todos vocês, pro amigo Rei, pro Paulo Flores, que estão de aniversário, e eu toco a bola de novo para ti, Cacá, seu danado. Abraço, Jorge, obrigado pelas informações. O Avaí é danado, o Avaí tem que ganhar hoje. Abraço, obrigado pelas informações e bom trabalho aí na Ressacada. A nossa produção preparou uma arte sobre os atrasos do Avaí com o elenco. A gente vai encher a tela para você acompanhar. 6 meses de direito de imagem. Muita coisa, hein? Muita coisa. 2 meses de CLT também é muita coisa. São 2 meses aí que os jogadores não recebem. Depósitos do FGTS do ano também está atrasado. Problemas aí do Avaí, além da premiação do Campeonato Catarinense que terminou em março. É isso, né? O Avaí foi campeão catarinense em março. Ô, Cláudio, é muito problema, hein? É muito problema. Além dos bichos aí, das vitórias na Série B. Não são muitas vitórias na Série B, mas também está atrasado o bicho. Também está atrasado os bichos, né? E é o que muitas vezes você segura um pouco do vestiário com os atrasos salariais. Aquele bichinho vai segurando um pouco, pelo menos, o ânimo da moçada. O Avaí, ele, com o seu elenco principal, que deve jogar o jogo de hoje, inclusive Vinícius Bergantin, precisa ainda mostrar valor para ter uma renovação de contrato com o Avaí para o ano que vem. É um time forte, que enfrentou muito bem aí a equipe do Criciúma recentemente na Ressacada, venceu o Goiás, ou seja, não vai ser um adversário fácil para a equipe do Remo, não. Quando o juiz apita, esses problemas ficam de fora. O problema é os treinamentos durante a semana, né? Não treinou na reapresentação na terça, não treinou na reapresentação na quarta. Treinou na quinta, treinou ontem, sexta-feira, né? 2 períodos apenas de treinamento não sendo realizados, não vai, vamos dizer, prejudicar tanto assim o desempenho físico. Claro que o ideal é que você tivesse toda semana. O problema é a mobilização, né? Que você acaba perdendo um pouco em razão desses salários atrasados. Agora, o elenco do Avaí jogando com seu time principal vai ser um adversário duro aí pro Remo, né? E aí tem a questão da Mala Branca, a Chapecoense, o Criciúma, né? Que podem ter colocado aí valores para os jogadores terem um pouco a mais, né? Porque a gente acha que futebol deveria ser algo mais na questão da palavra, né? Profissional, o sujeito ser efetivamente profissional o tempo todo e não precisar de ajudas extras em relação a isso, seja em que situação estiver, né?
mas a gente sabe que isso acontece no futebol e se isso tiver também é um ingrediente a mais para esse jogo do Avaí contra o Remo, espero que ajudem aí tanto a Chape quanto o Criciúma. Teve uma situação, né, do Jornal Liberal lá de Belém do Pará que fez uma interpretação equivocada de uma resposta do Vinícius Bergantin pós-jogo contra o Vila Nova, que ele disse que já sem mais chances, né, de acesso, a gente vai analisar mais os garotos que, inclusive, durante o ano tiveram chances. O Jamerson, o Tedesco, o Anderson, o volante, o Taylor, né, e o Josmar, que inclusive fez o gol na partida contra o Vila Nova. E, inclusive, o Avaí não tem 11 garotos para colocar inscritos na Série B. Aí fizeram todo aquele alarde, como o Renato muito bem disse, mexeu até nas casas de aposta, mas não tinha nada disso. Vinícius Bergantin vai utilizar durante o jogo, que é um direito dele. Convenhamos, não vai ser esse jogo Avaí Remo que vai influenciar no final de 38 rodadas em que Atlético Paranaense, Chapecoense, Criciúma, Remo, Novo Horizontino e Goiás tiveram 38 rodadas para mostrar a competência. Agora que o Avaí pode ajudar, pode, e tem que ser profissional os 90 minutos. Badá, você vai torcer para o Avaí hoje? Eu vou torcer para o Avaí. Mas que final de mandato, hein? Do presidente Júlio aí, cara. Terrível. Que final de mandato, cara. Que triste ver essa relação das dívidas aí, né, cara? Meu Deus do céu, que ponto chegou o Avaí, né? Mas, enfim, cada um que se vire com os seus problemas, né? Mas o próximo presidente, eu acho que é um cara de coragem para assumir o clube nessa situação aí. Mas é aquilo que o Cláudio falou. Tecnicamente, se você pegar o time do Avaí, é um time bom. É um time que tem jogadores de qualidade. Então, se tiverem com disposição, se tiverem com vontade, pode fazer um jogo muito igual com o Remo. Tem qualidade para isso. Agora tem que ver se o time vai estar comprometido e motivado, porque qualidade realmente tem. Então, o Remo é um bom time, vai contar, talvez, muito provavelmente, vai ter mais torcida do que o Avaí na ressacada, vai se sentir meio que em casa, mas se o Avaí quiser jogar para valer, tem condições de fazer um jogo equilibrado com o Remo e quem sabe até complicar a vida do Remo. E aí fica essa expectativa se teve também esta mala branca. Eu não sei exatamente qual é o relacionamento hoje dos presidentes da Chapecoense e do Avaí. Depois de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Catarinense, eu acho que já meio que se acertaram, enfim, então... Mas é uma curiosidade para saber como o Avaí vai se comportar. Agora, se quiserem jogar, o Avaí pode complicar a vida do Remo. Eu quero ouvir o Renato também sobre isso, porque o Avaí começou o ano bem, né? Começou o ano campeão catarinense, mas aí desandou e esses atrasos aí comprometeram também o desempenho na temporada, né, Renato? Dos catarinenses, para mim, o melhor elenco é o do Avaí. Em termos de opções para treinador, olha esse meio campo que o Avaí tem. A Chapecoense não tem, o Criciúma também não tem. Aliás, aqui o Eduardo Batista se arrasta para colocar 11 em campo, porque ele tem dificuldade. Não pela quantidade, não, porque tem mais de 50. Mas eu falo pela qualidade, né? Já testou volante de terceiro zagueiro, agora ele colocou o Jonathan aqui. E o Avaí perdeu para ele mesmo, né? O Avaí... Você terminar o ano ali, outubro, novembro, ter um pequeno atraso salarial aqui, ali, um prêmio... O Avaí não pagou o prêmio do campeonato estadual, pô. E olha que o ano passado, o que jogaram de dinheiro da Liga para os clubes foi uma grandeza, né? O Criciúma começou o ano com mais de 20 milhões em caixa. É verdade que torraram tudo, não vai sobrar nada. Se não subir, o ano que vem vai ser um ano de vacas magras. Mas é evidente que a gente fica aqui na expectativa, né, no acesso dos dois catarinenses. Concordo com o Badá, se a Chapecoense ou o Criciúma ou os dois, se eles não vierem a subir, não tem nenhuma relação com o resultado do jogo de hoje. Você tem 38 rodadas para fazer o número de pontos suficiente. O Avaí tem condição de ganhar o jogo? Tem. Eu acredito que o Bergantin vai escalar o melhor time? Acredito. Acredito que os jogadores vão se empenhar? Acredito. Até porque quem não vê salário há muito tempo, quando vê uma premiação, mesmo que você pode até contestar, mas não acho correto, porque é outro clube que está pagando, não sejamos ingênuos, a gente sabe que no futebol existe. Então, correria vai ter. Mas não vamos esquecer que do outro lado tem um time que depois que o Guto Ferreira assumiu, deu uma grande arrancada e está muito forte aí também na briga pelo acesso. Então o Avaí, se vencer, não vai resolver os seus problemas, mas vai ajudar muito essa caminhada tanto de Criciúma como de Chapecoense na volta para a Série A.
E até pegando o que o Renato falou, o Avaí tinha um bom técnico, né? Porque o Jair Ventura recuperou o Vitória, né? E uma pena, ele poderia estar brigando até agora pelo acesso e já pensando também em 2026, uma pena que o Avaí errou muito no futebol e até pela questão do planejamento. Acho que dos 5 grandes aí de Santa Catarina, o que tem a melhor saúde financeira, então, é a Chapecoense, né, Badá? O Renato acabou de falar que o Criciúma, se não subir, então, ano que vem, vacas magras. Então, a Chape que... Até por conta da recuperação judicial, né? E aí o mérito todo é do presidente Alex Passos, que, aliás, para não deixar passar em branco, essa semana foi aclamado novamente como presidente da Chapecoense por 3 anos. E com detalhe, com remuneração. Eu não sei se algum outro clube, eu não me lembro. Se vocês recordarem aí, ajudem. Mas eu não me lembro de um outro presidente de clube, não é SAF, é Associação Chapecoense de Futebol, e o presidente Alex Passos e o vice-presidente Jaime Bourdion serão remunerados. Se fala algo em torno de 30 a 33 mil reais de salário para cada um. Foi reeleito, mas eles têm muito mérito, porque em 2001 eles assumiram o clube perto da falência. A Chapecoense era um clube inviável financeiramente, com uma dívida superior a 300 milhões de reais, sem receita praticamente, com muitas ações trabalhistas e de toda a ordem, e eles colocaram a casa em ordem. Veio a recuperação judicial, que já foi, inclusive, encerrada pela Justiça, cumprindo todas as obrigações. Chapecoense não teve mais problema de ação na Justiça do Trabalho, ainda tem algumas que estão sendo discutidas, inclusive em relação à tragédia, mas vai entrar tudo na recuperação judicial, o que não entrou ainda. Então o clube hoje é saudável financeiramente, é viável financeiramente, aumentou um pouco o poder de investimento, tiveram tranquilidade para trabalhar, e o reflexo disso é dentro de campo. Então uma coisa está ligada com outra, né? Eu sempre defendi isso, não adianta. Se você está bem organizado administrativamente e financeiramente, fora de campo, em algum momento dentro de campo a coisa vai funcionar. E foi o que aconteceu com a Chapecoense hoje. A cereja do bolo é o acesso à Série A. E para isso precisa ganhar os 2 anos daí, os 2 jogos, melhor dizendo. Aí o Alex Passos e a sua diretoria, o ano que vem, colocarão a Chapecoense na Série A e aí terão um outro desafio. Kaká, porque essa colocação que fez o Badá, aqui o Avaí, toda a gestão do Júlio se espera que esteja também em atraso, né? O presidente estar em dia, os jogadores não, né? Mas desde do início da gestão do Júlio, presidente e vice-presidente eram remunerados. Se não falha a memória, do presidente é 30 mil reais. E aí fica a dúvida se está atrasado ou não também, presidente. Espero que esteja atrasado também, né? Porque senão... Vamos com as mensagens do público do Clube da Bola? DDD 48 991 914706. O que a galera tá falando aí dos nossos comentários, das nossas pautas aqui na NDTV Record. Renilton Coelho mandou pra gente: boa tarde, Kaká, e aos demais. O Criciúma vai ganhar amanhã do Botafogo e vamos torcer para o Avaí ganhar do Remo e estaremos na Série A do Brasileirão. Valeu, Renilton, tomara. Se fosse contra a capital, tanto Chapecoense quanto Criciúma não pensariam 2 vezes em entregar o jogo. Jorginho mandando, ó. Será? Mais mensagens. Boa tarde, Avaí, já que não jogou nada esse ano na Série B, então finge que joga contra o Remo. José Francisco, que é torcedor do Avaí. Querendo que o Avaí finja que joga. Então. Orides, boa tarde, amigos. O Avaí vai entrar de sangue doce no jogo. Chapecoense e Criciúma tratem de fazer a sua parte em campo. Se depender do Avaí, estão lascados. Vamos, Chape. Valeu, Orides. O Paulo, o Avaí entregou alguns jogos, inclusive para times já rebaixados. Então no jogo de hoje tem que entregar sim. Não para favorecer o time nortista, mas para ferrar os 2 do interior. Paulo, rancoroso, Paulo. Tudo bem, faz parte da rivalidade. Marison, Figueira não pode tomar muitos gols em Joinville. Tá aí o torcedor alvinegro, que amanhã tem jogo com o Jack, primeira partida da final da Copa SC. Babi Melo, pode chorar, Badá. O Avaí vai entregar. Entrega, Avaí! Tá dizendo. Se fosse ao contrário, a Chape jogaria sério, Badá? Cara, não sei, teria que viver essa situação, né? Agora, falou, pode chorar, Badá, não. Quem tá chorando são os jogadores do Avaí, que não tem o dinheiro, faz 6 meses que não vê o Didi na frente, eles estão chorando. Eu não tô chorando, até porque a Chapecoense não precisa do Avaí. A Chapecoense depende apenas dela. A Chapecoense ganhando as 2, daí vai pra Série A. Agora vocês, infelizmente, o ano que vem, vocês estarão na Série B. A Chapecoense ainda tem chances de subir. Então eu não tô chorando. A Chapecoense que se vire.
que cumpra com a sua missão, que vença os 2 jogos, daí vai subir para a Série A. Aí não é o Badá que vai chorar, vai ter outras pessoas chorando. Ô Renato, Criciúma jogaria sério se fosse o inverso? Cara, como falou o Badá, você tem que vivenciar a situação. Agora, eu não tenho dúvida do seguinte, se fosse a Chapecoense, parte da torcida da Chapecoense pediria para entregar, assim como o torcedor do Avaí está pedindo. Se fosse o Criciúma, parte da torcida do Criciúma pediria para entregar, porque o torcedor é assim mesmo. Agora, eu não posso imaginar, conceber, que em 2025, no nível de profissionalismo de salário de 3 dígitos para cima, apesar de jogadores do Avaí não saberem muito bem o que é isso, na história recente, um time, uma instituição do tamanho de Avaí, de Chapecoense, de Criciúma, de Figueirense, essas instituições desse nível iriam entregar um jogo. Cara, você entregar um jogo é muito sério. Você compromete o trabalho, não é só da Chapecoense e do Criciúma, não. É do Atlético Paranaense, do Novo Horizontino, de todos que estão ali brigando. E mais, é uma mancha que nunca vai sair da sua história. Entregar jogo, não estou falando perder é do jogo. O Remo pode vir ganhar o jogo normalmente, até porque na tabela está na frente do Avaí. Eu vou citar um exemplo de mácula. Nunca será esquecido que o Figueirense deu WO. Nunca será esquecido. E o Cláudio, claro que faz parte da resenha, nós estamos fazendo um programa comentando isso, né? Claro. E essa participação do público é legal porque envolve a rivalidade, isso retroalimenta o futebol. Mas vamos lembrar também que os jogadores são profissionais e nessa reta final de temporada, o Avaí ali no meio da tabela, os caras querem tentar um contrato melhor, um outro clube, novas perspectivas para 2026, então tem que estar fazendo gol, tem que estar jogando bem, né? Então, quanto a isso, o time do Avaí vai entrar em campo para tentar aí o melhor resultado possível, até porque os caras querem 2026 melhor, né? E eu acho que o Renato foi no ponto, né? Eu acho que uma coisa é o torcedor, a questão passional da rivalidade, outra coisa é o profissional, é o diretor de futebol, é o treinador, é os jogadores. Por mais que, por exemplo, a gente viu o jogo lá em Belém, na Curuzu, Coritiba e Paysandu. Paysandu era o mandante. Toda vez que a equipe do Paysandu tentava fazer um gol, o torcedor vaiava. Por quê? Estava pensando no Remo. Queria logo que o Coritiba já subisse para ser menos uma vaga no Remo. Uma rivalidade muito próxima, né? Da mesma cidade, ou seja, um clube com outro, uma rivalidade histórica. Aqui seria como se fosse Avaí e Figueirense. Agora, tratando de Chapecoense e Criciúma, isso não tem essa proximidade, não tem essa cobrança tão grande. E aí o jogador tem que ser profissional, né? Obviamente tem que cumprir. Como disse aí o Renato, estamos em 2025, ficaria muito feio, né? Se descobrisse que houve uma situação em que para prejudicar Chapecoense e Criciúma o Avaí esmoreceu, né? Não cabe no mundo de hoje, né? Mesmo na situação lá do Paysandu e do Remo já não caberia, imagina a gente nessa nossa realidade, na nossa aldeia aqui, né? Então, estou com o Renato nessa, acho que os jogadores têm que cumprir aí o profissionalismo até o fim nos 2 últimos jogos que faltam nessa Série B. Lembrando que a sua participação através do WhatsApp, DDD 48 991914706. Continue mandando pra gente. Vamos ver como é que tá a situação da Série B, então? Vamos entender essa classificação e como é que tá o cenário para Chape e Criciúma. O Coxa é líder, 64 pontos, muita gente fala que é um número mágico, mas segundo a matemática, 99,9999999, ainda não, mas a gente sabe, Coritiba, esse foi. Aí temos as outras vagas. O Atlético Paranaense, que recuperação, hein? 59 pontos, vice-líder. O Remo também tem 59 e a Chape fecha o G4 com 58. Brigando para entrar no G4, Criciúma 58, Goiás 58, Novo Horizontino 57. Essa é a turma que ainda sonha com o acesso. CRB 53, olha o Avaí, 9º colocado com 52 pontos, poderia ser uma campanha muito melhor, né? Atlético Goianiense 51, Cuiabá 50, Vila 46, América Mineiro 45, Operário 44, Botafogo 41. Atlético 40 e aí na zona de rebaixamento só a Ferroviária que ainda pode escapar. Já foi o Amazonas, Volta Redonda e Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu rebaixados. E aí o cenário, né? Nós temos dos clubes lá do norte do país, Amazonas e Paysandu rebaixados para a Série C e o Remo brigando pelo acesso. É bem diferente essa questão e depois de muito tempo podemos ter um clube do norte do país na primeira divisão, que é o Remo tentando essa batalha, né, Cláudio? E o Remo tem os 2 jogos mais difíceis, porque pega o Avaí hoje
E na próxima rodada pega o Goiás, né? O Goiás também pega o Novo Horizontino agora e pega o Remo, né? Então, o Atlético Paranaense tem o jogo mais difícil hoje, que é lá em Araraquara. A Ferroviária é o primeiro ali, né? Dentro da zona de rebaixamento. Então, vamos lá, vamos torcer para Criciúma e Chapecoense, que estão, vamos dizer assim, numa tabela mais possível, vamos dizer, né? Mais tranquila, entre aspas. Antes do nosso intervalo, deixa a classificação aí, Cláudio. Qual é o teu G4? Claro que faltando 2 rodadas. Semana que vem, talvez no Clube da Bola possa mudar, porque é pela rodada desse final de semana. Mas hoje, qual seria o teu G4? Como catarinense, gostaria que fosse aí Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma, né? Sendo racional, rapaz, vendo essas últimas rodadas, acho que fica o G4 que está. Coritiba, Atlético Paranaense, Remo e Chapecoense. Renato, qual é o teu G4 faltando essas 2 rodadas? Eu tiro o Remo do G4 atual e coloco o Criciúma. Para mim sobem 2 paranaenses e 2 catarinenses. Acho que o Remo tropeça hoje na ressacada. Se passar hoje, aí muda o cenário, mas acredito que tropece. Badá, qual é o teu G4? Eu concordo com o Renato. Curitiba, Atlético, Chapecoense, Criciúma. O Remo tem o Avaí hoje e depois tem o Goiás. Tudo bem que é em Belém do Pará. Mas eu vou apostar Curitiba, o Atletiba e Chapecoense e Criciúma. Seria bem legal, hein? Seria bem top. legal. Seria bem legal. E você de casa pode mandar também o seu G4, converse com a gente, o WhatsApp do Clube da Bola, que vai para o último intervalo. Na sequência, a gente fala mais de futebol catarinense aqui na NDTV Record. Voltamos já já.